Agora sim é para valer. Vamos começar essa live especial. Eu vou esperar só aquele minutinho de praxe que é para as pessoas se conectarem, tá? Vou esperar vocês ir chegando aí. Um minutinho só para o pessoal entrar na conexão aí e a gente já começa pontualmente. E se tudo correr bem, hoje vai ser aquela live sem quedas e que a gente possa partilhar coisas boas, oportunidades que estão aí e falar um pouco de empreendedorismo, né? No momento onde precisamos tanto. Então, enquanto o pessoal vai chegando, como que vocês passaram? Tá tudo bem? Ontem foi legal, hein? Hoje é complemento de ontem. Para quem estava aqui ontem, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse lado empreendedor. Mas ontem foi bem legal. Boa noite a todos vocês. Espero que vocês fiquem até o final, que hoje o bicho vai pegar, hein? Uma dica aí, meus queridos, peguem um papel e uma caneta, porque talvez vocês vão precisar de anotar algumas dicas que vocês vão ouvir aqui hoje. Então você tem um minutinho enquanto as pessoas vão chegando para você se organizar. Uma semana completa aí de várias lives. Olha, hoje é a quarta live da semana com convidados e eu estou muito feliz com o feedback de vocês, com o resultado que a gente tem tido. Eu trouxe pessoas de perfis diferentes, de atividades diferentes, mas fiz questão de trazer duas pessoas da área de consultoria, pessoas altamente gabaritadas para partilhar nesse momento tão importante, tá? Aí a turma está chegando, a gente já está aí com quase a média do público das lives e vocês são muito bem-vindos. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho esse empreendedorismo dentro de si. Alguns abrem empresas, outros são empreendedores nas empresas dos outros, outros estão em fase de se tornar empreendedores, né? Então, essa live é especialmente para vocês. Eu acredito muito, profundamente, que as soluções que nós vamos precisar, não para essa crise, mas para o mundo, passa pelo empreendedorismo. Eu não vejo em outro lugar a saída para isso que a gente vive, para essa nova economia, para superar essa crise que nós estamos, se for assim, como vocês mais atualizados preferem pensar, mas o empreendedorismo ele é a mudança que o mundo precisa. E eu acredito muito que hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Bom, legal. Vou tomar uma aguinha aqui porque hoje nós vamos falar bastante. Eu quero que vocês fiquem com um pensamento já na abertura. Muitos podem duvidar do que você pensa. Muitos. Talvez muita gente deixa de empreender porque alguém duvida. Então, pela dúvida dos outros, você não se encoraja. Muitos podem duvidar do que você pensa, mas ninguém vai duvidar do que você faz. Empreendedores, potenciais empreendedores, eu vou chamar agora o nosso convidado, Marcelo Gorgulho, para a gente seguir nessa live aqui, que eu tenho certeza que ela vem para somar nessa semana que nós precisamos tanto. Tem uma frase do Van Gogh, para aqueles que estão pensando em empreender, hoje é o dia. É o dia de você buscar as fichas que precisam cair. É uma frase atribuída ao Van Gogh, eu não sei se é dele porque eu não aprofundei, não vi ele falando, mas vamos lá. Diz que ele fala assim: se uma vozinha disser dentro da sua mente para não pintar, vai lá e pinte. E essa voz vai se aquietar. Então, talvez muitos de vocês estão com muitas vozes, muitas conversas internas. Atenção na live de hoje. Talvez essa live vai trazer para você a resposta de muita coisa que você está com dúvida. Se a vozinha está falando para você não fazer, vai lá e faz. E essa voz vai se aquietar. Deixa eu ver aqui se eu acho o Marcelo. Marcelo. Alguém está sem som? Alguém está sem som ou está todo mundo me ouvindo? Já chamei o Marcelo, ele já vai entrar com a gente aí.
O Marcelo, que ele é um consultor, especialista em processos, especialista em finanças, né? Eu acho que é o cara que a gente está precisando aí para resolver os nossos problemas. Não é assim que você faz, Marcelo? Bem-vindo, boa Fala, noite. Ronaldo. Fala, Ronaldo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Bom, é o que a gente pretende contribuir nesse bate-papo, né? E no momento que acho que nunca precisamos tanto de informação, de orientação e de apoio, né? Um ao outro. Não tem fórmula mágica, é dever de casa e estamos aqui para poder, de alguma forma, contribuir com todos aí que estão participando aí ativamente. Marcelo, você é um cara que trabalha já há algum tempo, eu acho que eu te conheço há uns 10 anos, e você sempre trabalhando essa parte da mente, dos processos, ajudando os empresários a pensar de uma forma diferente o negócio deles, a estrutura do negócio e tirar muito mais resultado daquilo que ele já fazia. O empreendedor, muitas vezes, ele vai para o negócio com força, coragem e vontade, mas muitas vezes sem o conhecimento técnico para tirar o melhor dos instrumentos que ele tem na mão. Fala um pouco dessa sua atividade aí, fala um pouco desse empreendedorismo do Brasil. A gente atua com empresas na mesma região, né? Então a gente tem contato com os mesmos clientes. É legal a gente partilhar um pouco, contextualizar um pouco. Tem gente do Brasil inteiro aí na live nos ouvindo falar, mas é muito importante eles te conhecer um pouco para a gente saber onde a gente está pisando aí. Perfeito, Edinaldo. O som tá legal, tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, o pessoal já deu um ok aqui. Ótimo. Bom, vou me apresentar aí, né, para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Marcelo Gorgulho, minha formação é em processamento de dados e administração de empresa. Tenho aí duas especializações, dois MBAs em gestão executiva de negócios e em finanças, controladoria e auditoria. Além de algumas formações na área de consultoria, né, nessa linha de consultoria e mentoria. Também sou empresário, tenho duas empresas de consultoria e estou sofrendo junto com vocês todo esse momento, toda essa dificuldade, essa batalha que a gente tem aí pela frente, né? Tenho a Retilínea Consultoria, desde essa época que eu conheço o Rinaldo, quando eu fui muito bem recebido aqui na região, em Monte Sião, 2009. E a Retilínea Consultoria é uma empresa de consultoria totalmente voltada para o segmento de malharia retilínea. É uma empresa familiar, sou sócio da minha esposa, e então nós vamos falar muito de empresa familiar aqui. Tem um exemplo disso em casa também. E tenho a Maestria, que é uma empresa que eu me tornei sócio agora em janeiro, Maestria Consultoria, que é com sociedade com o Ronaldo, está nos acompanhando aí também. Tá? Então, um investimento novo, uma empresa nova, onde a gente iniciava com clientes, estamos aí frente a uma batalha também com ela. Eu gosto de falar isso porque são os exemplos práticos que a gente vai dar. Não quero falar só de consultoria e mentoria. Eu quero estar sentado na cadeira de empresário, porque eu também preciso fazer esse dever de casa. Preciso orientar meus clientes, mas eu preciso fazer esse dever de casa. Então, assim, reforçando o que você falou, Edinaldo, pegue um caderninho de anotação. Nós vamos tentar deixar muitas dicas para despertar muitos insights e fazer disso aqui um grande bate-papo e que a gente estenda isso de outras formas dentro daquilo que a gente puder colaborar. Ok? Dentro Legal. do que você colocou, Edinaldo, esse início desse bate-papo nosso, eu não gostaria de começar falando de empreendedorismo em tempos de crise, que é o nosso tema. Eu gostaria de Legal. primeiro falar de empreendedorismo em geral, antes da crise. Tá? Preparar primeiro uma mudança de mindset antes da gente falar de negócio propriamente e antes da gente falar de crise. Porque Deixa eu esse só dar problema... uma. Perfeito, perfeito. Deixa eu só interromper você um pouquinho e avisar o pessoal que está chegando que ali embaixo tem uma interrogaçãozinha, bem próximo ao comentário. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: coloquem as suas perguntas para o Marcelo, que ele vai responder na parte final da nossa live, como já é de costume. Mas coloque as perguntas na interrogação, porque daí eu identifico aqui, passo para ele e aí ele vai responder isso na parte final. Ele vai começar de uma forma mais abrangente com o empreendedorismo e depois nós vamos atuar nesse ponto, até porque o empreendedor vive nos desafios, né? Esse é mais um. Então, o jeito que você vai começar é muito importante porque é o jeito certo de pensar em empreendedorismo, né? Então, fique à Sim. vontade, Marcelo, já está dado o recado aí.
e o pessoal fica à vontade. Aí, já está chegando pergunta. Muito bem. Vamos lá. Bacana. Vamos colocando aqui os assuntos e respondendo à medida do possível. A gente quer falar de empreendedorismo de uma forma muito simples e muito prática para o pequeno empresário. Aquela situação de não falar empreendedorismo vem daquela coisa do visionário, qual produto que eu vou inventar, qual mercado que eu vou desbravar e tudo mais. Ok, tá certo, faz parte também. Mas a gente quer falar de empreendedorismo, antes de falar de mercado, de dentro para fora, tá? De fazer o dever de casa. Tá? E o que eu tenho para dizer nesse ponto aí é uma notícia boa e uma ruim. Tá? A boa é que é mais simples do que parece, tecnicamente falando. Tá? A ruim é que é o gestor que tem que fazer. Né? Eu não considero ruim, mas nos meus anos aí, nas minhas andanças, eu vejo que o empreendedor, o pequeno empresário, de uma forma geral, considera ruim. Porque ele está esperando uma fórmula mágica, está esperando o gerente que ele contratou e que vai resolver a vida dele em tudo. Morro de medo desse gerente que vem e pega tudo que eu tinha de ruim para fazer e começa a resolver minha vida. Normalmente ele vai embora e me devolve isso pior do que estava. Então, o que a gente quer bater muito nessa questão de que empreender, inicialmente, é de dentro para fora. É fazer o dever de casa. Bom, o que a gente está ouvindo aí a todo momento, live para lá, live para cá, o que a gente mais ouve? Nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos nos reinventar. O que nós vamos fazer na volta? Será que eu sobrevivo até a retomada de mercado? Isso é o que mais se escuta agora, né? Luta pela sobrevivência e quando retomar, o que eu faço vai continuar existindo ou não vai? Então, a maior reinvenção que eu entendo que tem que existir no pequeno empresário nesse momento é de aprender a aprender. O pequeno empresário não gosta de aprender. Ele vem da origem de técnico, ou porque ele é um bom vendedor, ou porque ele sabia, falando um pouco da nossa região, ele era um tecelão e começou ali debaixo da máquina fazendo, tá? Ou ele sabe cozinhar muito bem, foi lá e montou o restaurante dele, ou ele gosta de bicicleta, montou a bicicletaria dele. Tá? É isso, a origem. A origem do pequeno empreendedor no Brasil é uma origem técnica. Aproveitando aí uma dica, gente, meus clientes e amigos e todos que relacionam comigo já estão cansados de escutar isso. Mas anotem aí, a Bíblia do pequeno empresário, do empreendedor. O mito do empreendedor. Não deixem de ler esse livro. Tá? Ele faz sentido sempre, em qualquer estágio. Eu brinco que é o seguinte, eu sou repetitivo com a história do mito do empreendedor. Há 2 anos que eu li esse livro, comprei direto da editora 50 livros e presenteei meus clientes. Por quê? Ele faz sentido sempre. Os meus clientes que leram, eles não cansam de conversar sobre esse assunto. Aqueles que não leram, ou os amigos que eu dei o grupo e tal, eles já aquela coisa que eu sinto. Nossa, lá vem o Marcelo com essa questão de mito do empreendedor de novo. Vou insistir, porque faz a diferença. Tá? O papel de consultor, às vezes, é ser chato. Tem um gatilho interessante, porque bastante gente aqui na live compartilha comigo o desejo de empreender. Então, dentro de todo esse contexto de crise, muitas pessoas estão com isso na mente. Eu estava numa vida que eu não estava feliz e eu quero, depois que passar essa crise, me tornar um empreendedor, dono do meu nariz. Eu escuto muito isso. E aí é interessante isso que você acabou de falar, e eu sempre vou pegar a sua fala e puxar um gancho dela para ressaltar. Quem conhece o mito do empreendedor é de cabeceira para quem quer empreender, assim como Pai Rico, Pai Pobre e alguns outros que a gente pode falar aqui, que são livros que vão dando subsídio, né, e vão dando atalhos para a gente. Mas assim, nesse livro, as pessoas conseguem fazer uma autoanálise de qual perfil ela é frente ao empreendedorismo. Você está falando aí do perfil técnico que normalmente vira negócio, né? Ele é tão bom naquilo que ele faz, no aspecto operacional, que vira negócio. Mas existem outros perfis que é necessário e o equilíbrio deles é necessário. E eu acho que assim, você puxou muito bem essa questão do mito do empreendedor, porque você pode falar disso. Quais são os 3, basicamente, perfis que uma pessoa tem que se desenvolver? Porque aprender a aprender, às vezes a pessoa acha que ela tem que aprender a fazer melhor a comida. E, na verdade, quando fala de empreendedor, o aprender a aprender é ela entender essa pirâmide aí, que quanto menos pirâmide for, quanto mais linear for o técnico, né, que eu chamo de operacional, tem o segundo aspecto ali
que quando a gente fala do mito do empreendedor, na minha mente vem lá 12, 10, sei lá quantos anos atrás, quando eu comecei o meu negócio e eu queria ser um empreendedor que inovava. Então, todas as ideias eu queria executar. Todas as ideias eu queria executar. Quebrei bastante empresa por causa disso. Porque eu esquecia que tinha a operação, tinha todo um movimento de gestão, né? E tem o movimento da inovação. O empreendedor, ele é inovador por natureza. Mas o empreendimento, muitas vezes, recebe só o operador. E aí, o aprender a aprender eu tenho que aprender a gerir o meu negócio, a administrar o meu negócio, eu tenho que aprender a inovar. E inovar não no sentido de criar coisa nova, mas ontem a gente falou muito disso. Inovar no sentido de fazer aquilo que todo mundo faz igual, de forma diferente. Então, fala um pouquinho disso, Marcelo. Eu acho que esse é um gancho muito importante da live. Muito bom, Edinaldo. Bom, qual que é a visão disso, né? O livro, o autor, ele trouxe uma realidade que vem da gestão estratégica, né? De anos e anos, que são os 3 níveis hierárquicos aí, né? Que é o nível operacional, o nível tático e estratégico. Como que nesse livro o autor trata isso? O técnico, o administrador e o empreendedor. O técnico é aquele que senta e faz, né? Quando a gente traz aí para a visão de indústria, é aquele que vai para a máquina, faz. As pequenas empresas, naturalmente, começaram dessa forma. O vendedor é um técnico, ele só sabe vender. Tá? O cara que começou a cozinha dele, ele sabe cozinhar, por isso ele montou um negócio. Então, não tem nada de errado em ser um técnico. Depois ele trata a segunda fatia aí como administrador. Bom, eu montei o meu negócio, eu comecei cozinhando, fazia 10, 20, 30 pratos aí por dia, né? E agora eu tenho que comprar material, pagar a conta, ver se sobrou dinheiro, organizar, mandar a documentação para o contador, eu tenho não sei o que o fisco me cobra, documentação para apresentar, tenho que fazer isso também. Mas o que eu gosto de fazer é cozinhar, afinal de contas, por isso que eu montei um restaurante. Só que eu também preciso empreender. Será? Os custos sobem, o limite dessa venda não me permite mais vender só o que eu tenho. Eu tenho que ter um novo prato, um novo produto, um novo espaço, um novo restaurante, e eu também preciso empreender. Porque a única coisa que a gente tem certeza que sobe sempre é custo. As vendas não necessariamente. Você vai cobrar sempre mais caro? Você tem certeza que você vai vender um volume maior? Talvez você não tenha o número de mesas suficiente para vender um volume maior. Então você tem que investir, tem que empreender. Então, o pequeno empresário é isso mesmo. Nós nos dividimos nessas 3 personalidades. O grande problema que torna as empresas doentes é o desequilíbrio entre essas 3 personalidades. Porque quanto tempo eu sou técnico dentro do meu negócio? Quanto tempo eu sou administrador e quanto tempo eu sou empreendedor? Aquela frase, né? Tem aquela frase, quem trabalha muito não ganha dinheiro. Você já ouviu falar muito isso, todo mundo já ouviu. Essa prática disso, né? Se você pensar, quanto mais operador você é do seu negócio, quanto mais você faz uma coisa que outra pessoa poderia estar fazendo, menos você está em outro lugar, porque não tem como estocar seu tempo. Então, você acaba deixando... É uma opção, né? Exatamente. Então, talvez isso seja até um dos pontos que faz empresas no Brasil serem abertas e pouco tempo depois elas virem a falir, a quebrar e já fechar. A gente percebe uma onda muito grande disso, né? Então, pode seguir o seu raciocínio, que estava muito bom. Eu só estou dando uns insights aí para... Maravilha. O que você colocou é a questão do que 95% das empresas, das pequenas empresas no mundo, segundo o estudo, tem essa característica que eu vou explicar. E mais de 50% com taxa de mortalidade, eu não me lembro agora se são 2 ou 3 anos. Então, perfeita a sua colocação. Bom, então falamos desses 3 níveis. Aí você fala assim, Marcelo, mas eu preciso ficar quanto? 50% do meu tempo como técnico, 25% como administrador e 25% como empreendedor, buscando novas alternativas e tal? Não, isso é muito relativo. Isso está ligado ao estágio do negócio, ao nível de maturidade da empresa. Uma empresa na infância, uma pequena empresa, é natural que 70% do seu tempo você fique como técnico, fazendo, ou seja, debaixo da máquina, trabalhando na máquina. Uma empresa, quando ela começa a crescer, depois eu vou falar disso de crescer e inchar, mas num primeiro momento a gente entende crescer como vender mais, a gente simplesmente entende assim, eu estou vendendo, então eu preciso administrar mais.
que está me dando mais dor de cabeça do que se dava antes, ok? Então, nesse momento, é a hora que a gente chama da fase da adolescência. É a hora que a empresa precisa pedir ajuda. Precisa pedir ajuda para o seu contador, ou por um consultor, um mentor, ou um irmão que é profissional em tal área e tudo mais. E também, ela continua evoluindo, só que aí os custos estão aumentando. Você precisa dedicar um tempo maior empreendendo, buscando outras situações. Essa é a hora que a empresa está madura, onde você formou no nível intermediário de gestor líderes para conduzir aquelas etapas que você ensinou a fazer, porque liderança não é contratar alguém e colocar ali para fazer algo que eu simplesmente entreguei, isso é delargar, não é delegar. O que é a liderança para você ir para o andar de cima, ir para a parte estratégica? A liderança é ter o processo desenhado, isso se faz dessa forma, dar a mão para o seu liderado, treiná-lo. É como pegar uma criança que começa a engatinhar, depois começa a andar e você vai soltando a mão dela devagar. Há uma ansiedade muito grande do gestor, há uma ansiedade muito grande. Contratei alguém, estou pagando bem, ele tem que fazer, tem que tirar esse aborrecimento da minha cabeça. Isso já foi lá atrás. Nós saímos da era industrial, saímos disso tudo, vivemos outros tempos. Então, Legal. Essa mudança de mindset é muito importante. Ô Marcelo, aproveitando que o pessoal está aqui fazendo os comentários, eu quero perguntar para a turma aí, até para a gente entender como que o pessoal pensa, quando vocês escutam a palavra empreendedorismo, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça suas? Escreve aí para a gente, só para a gente ter uma noção disso tudo aí, como que as pessoas entendem o empreendedor, o empreendedorismo. A primeira palavra que vem na sua cabeça, digita aí nos comentários para a gente. Vamos dar uma nivelada aí, o Marcelo precisa ver o que vocês estão pensando antes dessa live aqui. Vamos ver, vocês vão ter muito insight e é interessante, Marcelo, você abriu falando que você tem uma empresa familiar, eu também tenho, e você, como consultor, tem um pé no negócio, né? E eu acho que essa é uma verdade absoluta da experiência. Ter essa experiência para você poder ajudar outras pessoas, para você poder mostrar atalhos para outras pessoas, para você poder não deixar as pessoas pegarem atalhos muitas vezes e ir pelo caminho certo. Então aqui, ó, o pessoal está partilhando aí, isso é importantíssimo para a gente, porque dá uma lida aí no pensamento que está chegando. Olha o nível do pessoal, tá? Então, isso é muito legal de ver. Eu vejo que todas as palavras aí, elas poderiam dar vários gatilhos para a gente ficar aqui. Mas, ó, inovação, responsabilidade, desafios. Gente, é isso. É um conjunto, né? Isso é muito legal. Descoberta, visão, reinventar, evolução. Então, vamos seguir. Enquanto isso, vocês vão colocando aí para a gente, porque essa partilha ela é muito poderosa, ela enriquece o nosso conteúdo, ela enriquece a linha de trabalho que a gente está trazendo aqui, né? Depois a gente vai ler tudo isso aí, porque tem a ver com a nossa visão sobre o assunto. Então, acho que nós estamos dentro do assunto. Marcelo, me diz uma coisa, como que você está vendo esse momento atual da economia? Quais são os movimentos que você vê o mercado fazendo? Quais são os movimentos que você vê a sua carteira de clientes? Lógico que você não vai falar de cliente especificamente, mas como que o pessoal está sentindo isso lá na prática? Por quê? Alguns empreendedores aqui vão ter isso como uma modelagem. Vai abrir a mente para ter uma percepção. Tem muita gente que desligou há 15 dias atrás e está parado esperando a coisa acontecer. Como que você vê isso? Perfeito. Como que você vê tudo isso? Ótimo, Edinaldo. Vamos falar então de empreendedorismo agora, frente ao coronavírus, né? Legal. Primeiro, eu faço uma pergunta aí para o pessoal, e pode até colocar aí um joinha ou não, que é o seguinte: no cenário normal, como era a sua empresa? A sua gestão, e você começaria a sua empresa agora de uma forma diferente ou continuaria com os mesmos modos de operação que você tinha? Isso é só uma provocação de fato, para a gente entender esse momento, tá? Porque existe um problema, a empresa organizada, a empresa estruturada, a empresa chamada antifrágil, é outra dica aí para vocês depois fazerem uma pesquisa, o que é a empresa antifrágil? A pergunta que você fez então é, você começaria a sua empresa de forma diferente? Joinha para cima. Não,
começaria do mesmo jeito que eu sempre fiz, joinha para baixo, só isso. Se você começaria diferente, joinha para cima ou escreve diferente. Beleza. Perfeito. O pessoal tá... Por que essa... Tá. Pode seguir. Bom, o pouco que a gente viu aí, né, acho que é uma unanimidade que começaria de forma diferente. Então, gente, nós temos a grande... Oi? A pausa é poderosa. Exatamente. Você vê, a muito pausa poderosa. é muito poderosa. Olha para você ver. Sem dúvida, porque é a grande oportunidade que a gente tem de realmente começar a nossa empresa de uma forma diferente, tá? O Edinaldo falou ontem, junto com o Aldo, e eu já usava essa frase também, que a criatividade pensa em coisas novas. A inovação faz coisas novas. Então é o seguinte, vamos fazer coisas novas e não necessariamente são coisas que a gente precisa inventar. Nós não precisamos, elas já funcionam. As melhores práticas, as boas práticas já estão funcionando em algum lugar. Não é difícil. Mas trazendo para o lado aí do coach, para o lado do Edinaldo, né, da profissão dele, o que eu acho que falta nesse empreendedor, nesse pequeno empresário, para que consiga, de fato, executar o que já funciona em algum lugar dentro do próprio negócio. Anotem, por favor. Foco, disciplina, atitude e autorresponsabilidade. Essa especialidade é do Edinaldo, não é minha. Eu apenas detecto que falta isso para que a gente consiga. O empresário, ele contrata um consultor, ou um novo contador, ou um mentor. Eu falo que muitas vezes ele gosta de novidade, não gosta de mudança. E mudança dói. Agora, a novidade é legal. Contratei, agora vou resolver isso, vai dar tudo certo. Mas a mudança ninguém vai promover dentro da empresa. É o próprio gestor. Então, gente, a pausa, né, que o Edinaldo colocou aí, essa pausa é para a gente organizar a casa, olhar para os 3 pilares da organização, da administração e entender como eles estão. Estrutura, processos e pessoas. Como está a estrutura? Qual é a minha empresa? O que eu tinha de estrutura e o que eu tenho agora? Ou o que eu vou ficar daqui a pouco? Nós vamos falar daqui a pouco em sobrevivência e retomada, né? Os processos. Meus processos eram falhos por quê? Ninguém me ensinou, eu não sabia, eu tinha preguiça de mudar, eu nunca parei uma vez para escrever um processo, treinar um colaborador, faça desse jeito. Eu imaginei que ele tinha que saber que o certo é daquele jeito. É uma característica do pequeno empresário. Repete as 4 palavras. Foco, disciplina, atitude e... autorresponsabilidade, a mais importante delas. Vamos eliminar a transferência de responsabilidade. O que dá certo na nossa empresa é mérito nosso. O que dá errado na nossa empresa é culpa nossa. Na hora que resolve esse ponto, é impressionante como as coisas começam, de fato, a andar. Tá? E a se produzir, a equipe engajar. Na hora que a equipe percebe que o gestor tem autorresponsabilidade, aquele cara que chega, faz uma reunião e assume o erro, e ao mesmo tempo ele tem condição e bagagem para poder chamar essa pessoa para conversar e também colocar os erros deles e colocar tudo isso de uma forma construtiva. Dar a mão, liderar e pedir o que você precisa de ajuda para a gente resolver esse problema. Mudar esse comportamento de cobrança com o colaborador. Então, é importante, Marcelo, ressaltar, você puxou aí o gatilho do coach, né? No coach a gente trabalha esses 4 pilares, não só no empreendedorismo, mas na vida, em tudo. Sim. Na criação de um filho, no relacionamento, no empreendedorismo, em tudo. Em tudo você vai ter que ter esse tipo de conduta, né? E aquela história do banho, né? Se você ficar sem tomar banho, você não vai ficar muito cheiroso. Então tem que tomar todo dia. Essas coisas são atitudes diárias também, porque sem fazer todo dia, uma hora vai feder também. Pode ter certeza disso. Então, bem legal isso aí. Você trouxe um ponto bem interessante. Obrigado aí pelo complemento, que essa praia é sua. Vamos lá. Bom, então, outra anotação aí. Como estão os 3 pilares da minha gestão, da administração? Minha estrutura, meus processos e gente, pessoas. Tá? Temos que olhar muito. Nunca precisamos olhar tanto por pessoas como agora. Nós estamos aqui falando de negócio, de empreendedorismo, mas deveríamos até ter começado falando do cuidado que nós estamos tendo com as pessoas, não só com as que estão dentro da nossa casa, aquelas que estão
trabalhando na nossa empresa e como está a família delas. Eu acho que essa dica que você vai dar agora, reforçando essa questão das pessoas, mais gente precisa ouvir. Então, eu vou pedir agora para quem está online com a gente, você tem um amigo, você tem talvez um funcionário ou um chefe que precisa ouvir o que o Marcelo vai falar agora com relação a empreendedorismo na superação desse contexto que nós estamos vivendo ou de qualquer outro contexto onde as condições não são favoráveis. Eu vou te convidar a fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Pega esse aviãozinho que está lá embaixo, clica nele e você vai enviar aí para 10 amigos seus, para eles virem para a live e participar junto com a gente. Eu acho que o Marcelo merece esse convite que nós vamos fazer para esse pessoal. Tá? Acabei de fazer, convido vocês a fazer também. Vamos subir isso aqui, porque o Marcelo ele vai dar a dica de ouro. Talvez a maior habilidade de um empreendedor não seja qualquer tipo de formação técnica que ele tem. O Marcelo vai mostrar agora para a gente esse ponto, a habilidade de gerir pessoas. Marcelo, fica à vontade, passa isso, ó, tem gente chegando já, vamos subir isso, gente, porque tem coisas que a gente precisa beber na fonte, e está aqui o Marcelo partilhando isso com a gente. Vamos lá. O pessoal está falando que você merece mesmo aqui, ó. Obrigado. Vamos lá, gente. Uma empresa que não tem um grupo engajado, no mundo de hoje, no perfil de negócio de hoje, ela tem uma comunicação equivocada interna e está tentando levar para fora um propósito que, na verdade, não existe. Porque o propósito de uma empresa, os objetivos estratégicos, iniciam de dentro para fora. Eu tenho duas coisas que eu gosto de falar muito. As atitudes são de cima para baixo. Eu não posso querer que os meus colaboradores façam isso certo, aquilo certo, se eu não lidero de cima para baixo. Então, é do estratégico para o tático para o operacional. É clichê isso, mas ninguém pratica. Tá? Então, as coisas acontecem de cima para baixo e as coisas acontecem de dentro para fora. Comunicação empresarial é de dentro para fora. Está todo mundo muito preocupado no marketing, como eu vou trabalhar isso lá na ponta, como o cliente vai perceber determinadas... Não tenho proposta de valor lá na ponta para o meu cliente, porque, na verdade, começa errado na comunicação interna. Nem os meus colaboradores acreditam no meu processo de comunicação. Então, um objetivo estratégico nasce dentro da empresa e aí sim ele vai caminhando para fora e aí o cliente percebe essa situação. Né? Então, quando a gente está falando em proposta de valor, é o que causa relevância, é a relevância da marca para o seu público. E a gente quer que a marca seja relevante para o público, mas a gente não está preocupado com a comunicação interna e como conduzir esse trabalho com a equipe, como liderar de fato tudo isso. E em momento de crise, como nós estamos vivendo agora, se a minha empresa tem 2, 10, ou 50, ou 100, ou 1000 colaboradores, nada se faz mais importante do que a comunicação. Tanto para aqueles que talvez eu tenha que demitir, e principalmente para aqueles que ficam. Então, o respeito ao ser humano, o respeito ao colaborador, entender que isso faz parte de um time. Nós vamos todo mundo reduzir custo. Quero falar desse tema aí na sequência, Edinaldo, se puder. E como reduzir custo sem o apoio do nosso time? Ok? Então, mais ou menos esse ponto, Edinaldo. Não sei se atendeu aí sua expectativa. Tá me ouvindo? Não te ouço. Eu não te ouço. Eu também não. Não. Não ouço. Tá ouvindo nenhum dos dois? Meu com som. Bom, pessoal, vamos tocando aqui, né? Enquanto o Edinaldo, não sei se ele vai reiniciar, talvez ele precise reiniciar. Vou tocando ou reinicio?